noite, seja bem-vindo ao Bloco de Notas. Hoje, as notas do dia pertencem a Pedro Laranjeira, diretor da Biblioteca e Museu Dr. Manuel Luciano da Silva, a quem eu agradeço desde já, Pedro, por ter aceito o convite para estar neste Bloco de Notas, começando por lhe perguntar, eu disse o seu cargo, diretor do Museu Biblioteca Dr. Manuel Luciano da Silva, começando por lhe perguntar, porque este é um cargo que assumiu há pouco tempo, ou seja, que cargo é este? Como é que lhe foi lançado este desafio para estar neste Museu Biblioteca? O desafio foi lançado pelo próprio Dr. Manuel Luciano da Silva, que embora tenha o seu nome ligado a uma instituição desta natureza, convém esclarecer que não é um português morto, é um português vivo, que tem 84 anos, dedicou a sua vida inteira à medicina e à investigação histórica e está cheio de saúde e dinamismo. O Museu Biblioteca, propriamente dito, que nasceu há 9 anos de uma amizade entre o Dr. Manuel Luciano da Silva, que é um português notável, e outro português notável, valcambrense também, tal como o Dr. Manuel Luciano da Silva, porque ele nasceu em Cavião, no preciso local em que agora fica o Museu Biblioteca. Portanto, uma amizade entre o Dr. Manuel Luciano e o comendador Álvaro da Costa Leite, que foi presidente da Câmara de Valcambra, foi o fundador do Finibank e da Vicaima, uma empresa hoje internacional, e que tinha meios para fazer este tipo de coisa, porque o Museu Biblioteca do Dr. Manuel Luciano da Silva é uma instituição cultural construída com todas as infraestruturas da maior modernidade e com meios excelentes. E, portanto, há muitos anos atrás, o Dr. Manuel Luciano da Silva conheceu o comendador Álvaro Leite, que infelizmente nos deixou em novembro do ano passado, faz amanhã um ano, que tinha uma doença terminal, e o Dr. Manuel Luciano da Silva foi o seu médico pessoal e prolongou-lhe a vida durante 18 anos. E daí nasceu uma amizade que levou o próprio comendador Álvaro Leite a sugerir ao Dr. Manuel Luciano que aproveitasse o grande acervo de documentação, livros essencialmente que tinha, e lhe disse: vamos fazer uma coisa em Cavião, no sítio onde você nasceu. O Dr. Manuel Luciano disse-lhe: pois, meu amigo, mas eu não tenho meios para isso. E o comendador Álvaro Leite disse: mas eu tenho, vamos fazer. E de facto nasceu aquele espaço cultural que, entretanto, não se encontrou ao longo destes anos alguém que fosse, enfim, suficientemente experiente nestas áreas para dinamizar o museu com iniciativas e uma organização do acervo que existe, exposições, enfim, o que estamos a fazer agora. Entretanto, eu há 3 anos conheci o Dr. Manuel Luciano da Silva, o nosso conhecimento data só de há 3 anos, mas desenvolvemos, entretanto, uma grande relação de amizade. Conheci-o por causa de um livro que eu escrevi sobre a nacionalidade portuguesa de Cristóvão Colombo, onde está Isso também vamos falar mais à frente. Sim, onde está também uma entrevista com o próprio Dr. Manuel Luciano, e ele agora decidiu pedir-me que assumisse, portanto, o cargo de direção do museu e que o dinamizasse, portanto, em termos públicos, em relação a iniciativas de natureza cultural que envolvessem as populações da região e não só, porque nós vamos ter atividades que vão cobrir um pouco todo o país e serão, inclusive, bastante divulgadas internacionalmente nas comunidades de países de língua oficial portuguesa. Portanto, foi com prazer que eu assumi isto, porque eu tenho ideias muito semelhantes às do Dr. Manuel Luciano da Silva, pelo menos é esta a afirmação que ele faz repetidas vezes, e escolhi como lema para o início da nossa atividade uma frase que é muito cara ao Dr. Manuel Luciano da Silva, que é o estudo, investigação e divulgação da importância dos portugueses na história da humanidade. E bem mesmo a calhar nesta altura, não é, Pedro Laranjeira? Uma altura em que os portugueses, lá está, não estarão com a moral em cima, não estarão no melhor ambiente, sentem-se que são os últimos em tudo, os últimos nas estatísticas todas. Não pode vir este modo de pensar na melhor altura, não é? Eu acho que sim, eu acho que nós temos que motivar os portugueses a valorizar-se e a reconhecer-se a si próprio, porque nós sempre encontramos soluções para grandes problemas, inclusive alguns bastante maiores do que aqueles que enfrentamos neste momento. E saberemos com certeza continuar a encontrar essa solução. É triste ver certos portugueses a achar que nós estamos na cauda da Europa e que somos um país de coitadinhos. Não somos, não é verdade. Nós continuamos a ser um país que de facto tem uma importância enorme na história da humanidade, mas não, muitas vezes
vezes dizem-me, quando eu falo nisto, dizem-me, lá estás tu a falar dos descobrimentos, coisas que aconteceram há 500 anos atrás. Bom, há 500 anos atrás tivemos essa importância, sem dúvida, com os descobrimentos, que foi a primeira grande globalização, só existiu outra, não é? Que foi a dos americanos na conquista do espaço, mas até aí há uma grande diferença, porque os americanos, quando vão para o espaço, sabem exatamente, ao milésimo de segundo, o que é que vai acontecer, aonde, como e porquê. Enquanto que os portugueses se fizeram ao mar em cascas de nós, com ondas de 15 metros. Exatamente, e numa altura em que se acreditava que no mar havia monstros. Foi preciso, de facto, uma grande coragem, e aí demonstramos, de facto, que somos um grande povo. Para além de que iniciámos uma era de navegabilidade, portanto, ciência de navegação, que não existia, não é? Os chineses e os fenícios e os nórdicos já navegavam, mas navegavam com velas quadradas. E é quando a Escola de Sagres, o Infante Dom Henrique, descobre a utilização da vela triangular, ou seja, da vela latina, assim passou a chamar-se, que nós começamos a poder fazer uma coisa que não se podia fazer antes, que era navegar contra o vento. E isso permitiu-nos as descobertas. Ir, conhecer e regressar para contar como é que foi e voltar quando fosse preciso. Porque antes, diz às vezes até que se calhar os chineses chegaram à América antes de nós, é possível que tenham chegado, e os nórdicos também, para lá foram levados pelos ventos e pelas correntes com as suas velas quadradas e não podiam parar. Exatamente. Nós, de facto, aí isso é uma descoberta científica. Ora, é exatamente um campo em que Portugal continua hoje, aqui e agora, a dar cartas em muitas áreas, no mundo inteiro, na medicina, nas próprias tecnologias. Nós temos grandes cérebros portugueses no seio da Microsoft, da Google, portanto, das empresas líderes. E há que olhar para estes bons exemplos para também sentirmos um país mais dinâmico, a acreditar também no futuro, não é assim? Sem dúvida, até porque, repare, eu não tenho dúvida nenhuma de que somos um grande povo. Eu costumo utilizar a expressão este magnífico povo que somos. E é verdade, somos. Fomos no passado, somos no presente, e até com o contributo da Associação Dr. Manuel Luciano da Silva em relação a planos que temos para pôr em prática a partir de 2012, prometemos provar que temos, enquanto portugueses, uma importância enorme na história da humanidade em relação ao futuro também. Isso é outra história, mas para já, de facto, vamos concentrar-nos na divulgação de vários factos que temos vindo a estudar. Um deles foi o que me levou a conhecer o Dr. Manuel Luciano da Silva, como disse, que foi... isto porque eu também custa-me muito ouvir histórias mal contadas ou histórias falsas. Não vamos desvendar já, não vamos desvendar já aquilo que temos para daqui a pouco, para apresentarmos este tal livro que dá conta dos grandes feitos, dos feitos dos portugueses e dos efeitos também na história da própria humanidade. Para já, e regressando um pouco atrás, falando da biblioteca e do museu, falou na aldeia de Cavião, não é? Pertence a Valdecambra. Esta aldeia, como referiu, uma aldeia com poucos habitantes, uma aldeia de interior, mas mesmo assim um grande desafio e um desafio que é colocado a esta biblioteca e museu Dr. Luciano da Silva, não é? Uma coisa que o Dr. Luciano da Silva sempre defendeu é que quando se fala de cultura, deve-se falar numa linguagem que seja abrangente tanto para doutores como para pessoas que mal sabem ler e escrever. E eu acho que isto é importante até na literatura. Escrever-se para pessoas que não saibam ler, e o Dr. Manuel Luciano é exímio nisso. Aliás, ele tem um livro, um dos trabalhos dele é muito curioso, é um livro que ele chamou, ele é um médico notável de medicina interna, com uma carreira extraordinária, de muitas décadas, em que nunca teve um caso de malpractice, como é que isso se diz em português? Exato, nunca teve, portanto, tem uma carreira limpa. E resolveu escrever um livro, é um dos livros do Dr. Manuel Luciano da Silva, curiosíssimo, que se chama A Eletricidade do Amor. É um livro sobre sexo, que fala de sexo numa linguagem que contém todas as informações necessárias, tanto para pessoas com um doutoramento, como para pessoas que mal sabem ler e escrever. Está ali tudo explicado. E pronto, e ele fez o mesmo em todos os livros que escreveu, e ele escreveu livros sobre vários temas que derivaram das atividades dele enquanto investigador. Ele não é um historiador, hoje em dia é, não é? Portanto, mas como ele costuma dizer, as grandes descobertas da história normalmente foram feitas por historiadores amadores. Aliás, quando os historiadores puxam um bocado os cordelinhos, os galões, né, da sua condição de historiadores, estão-se normalmente a esquecer que estudaram história escrita por pessoas, todos nós estudamos história escrita por pessoas que não eram historiadores. Um era médico, o outro tinha o 5º ano de liceu, e foram as pessoas que escreveram os nossos livros de história. O Dr. Manuel Luciano é um investigador muito sério, que descobriu documentação muito importante
em relação a histórias mal contadas ou mentiras da história. Essa é uma das causas que me motiva. E, portanto, eu subscrevo inteiramente a abordagem à vinda a público de uma instituição cultural como o Museu Dr. Manuel Luciano da Silva, baseada no lema A Importância dos Portugueses na História da Humanidade. E é isso que vamos fazer.